Bom dia a todos. É uma alegria estarmos aqui novamente nessa casa, né? Casa de bênção, casa de amor, né? Onde buscamos sempre o lenitivo para as nossas angústias, para as nossas aflições. E nessa manhã, então, de calor, ensolarado, né? Vamos, então, conversar um pouquinho com Jesus, com a espiritualidade amiga. Mestre Jesus, mais uma vez aqui estamos, rogando a voz e a espiritualidade amiga que se faz presente neste ambiente, que nos envolva, nos abençoe, nos dando sempre o equilíbrio e a serenidade que tanto necessitamos. Ampara, Mestre querido, a cada um que aqui se encontra e aqueles que por alguma razão aqui não puderam estar, mas que sejam eles também da mesma forma envolvidos no seu amor e na sua luz. Que possamos nesta manhã, Senhor, abrir mente e coração para o entendimento da mensagem que será nos passada e que ela venha sempre nos falar fundo, nos despertando para as nossas necessidades diárias, para a necessidade do nosso espírito, buscando sempre através desses ensinos a nossa melhora, a nossa evolução moral e espiritual. Envolva-nos, Mestre querido, no seu manto de amor e de misericórdia, abençoando sempre esta casa, aqueles que têm os nomes colocados nos livros, encarnados e desencarnados, aos trabalhadores desta casa, Senhor, que não lhes falte nunca a coragem e a disposição para o trabalho. Rogando também, Senhor, que ampare a nossa querida Carol, que fará a preleção da manhã, que ela seja incluída pelos bons espíritos e que possa passar com tranquilidade aquilo que nos preparou. Envolva-nos, Mestre, nas suas vibrações de amor, de paz, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, hoje eu separei para a gente conversar um pouquinho uma mensagem que está no livro Pão Nosso. Ela é intitulada Semente. Ela faz uma correlação também com a parábola do semeador. Eu gosto muito dessa parábola. Inclusive, acho que eu já falei ela aqui umas 2 vezes. Eu estava vendo ali nas minhas anotações, a primeira vez que eu trouxe essa mensagem aqui foi em 2018. E sabe o que é mais interessante? Que desde 2018, lá vão quase 6 anos que a gente começou a buscar, entender sobre essa parábola, e cada vez que a gente lê, é um despertar diferente. E aí a gente vai vendo as outras mensagens correlacionadas e a gente vai pensando, nossa, tudo isso estava dentro dessa mensagem e eu não tinha percebido toda essa riqueza. Então eu separei hoje esse comentário de Emmanuel sobre a mensagem de Paulo, a carta aos Coríntios, que dizia assim: a semente. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Paulo. Olha que interessante, né? E aí a gente traz essa mensagem para os dias atuais. E quando semeais, não semeais o corpo inteiro. O que ele quer dizer? Na maioria das vezes a gente quer as coisas prontas. E para ontem de preferência, né? Eu brinco comigo mesmo, né? Às vezes até na questão de plantio mesmo, né? A gente planta uma florzinha lá, planta uma mudinha e quer o quê? Ah, já quer ela florescendo e já quer ela dando frutos. Mas a vida não é assim. A vida tem ciclos. E esses ciclos necessitam ser respeitados. E mais que isso, a gente vai ver ao longo da mensagem. Apesar da semente ali ser bem pequenininha, igual aquele dá o exemplo da semente do trigo, dentro dela, ela já carrega toda a essência da planta em si, assim como nós. Então Deus, quando criou cada um de nós, dentro de nós já está a sua sementinha, que é aquilo que a gente sempre chama de centelha divina. E dentro dessa centelha divina está tudo que nós necessitamos para passar pelas nossas provações, para passar pelo nosso desenvolvimento, até chegarmos à nossa evolução final.
Só que, assim como a semente do trigo, enquanto ela não é trabalhada, colocada na terra, aguada, cultivada, todo aquele tempo de desenvolvimento, né? Passando pelas adversidades, né? Tempo que chove, tempo que não chove, o sol que castiga, a chuva que alaga, ela não se desenvolve, não fica forte. Assim somos nós. Então, dentro de nós tem essa centelha divina que precisa ser desenvolvida, que são os nossos sentimentos. E as interferências vão acontecendo. Para quê? Para fazer eclodir tudo isso. Para que a gente desenvolva tudo isso em nós. Para que a gente aprenda a buscar lá dentro e fazer essa centelha divina, essa semente, dar frutos, dar flores. Então ele fala assim: no serviço da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel sacerdotisa do Criador e da vida. Então ela interpreta esse papel sagrado, porque dentro dela estão todos os ensinamentos, todo o código genético que vai fazê-la crescer e desenvolver. E ele fala: a gloriosa herdeira do poder divino coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa a sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura, exemplificada sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados, o que a gente comentou, né? Ela vai necessitar do tempo, do trabalho, ela vai necessitar do lugar para se desenvolver, e assim somos nós. Então, a gente vai necessitar do nosso ambiente familiar, do ambiente do trabalho, para quê? Para desenvolver determinadas virtudes. A gente vai necessitar de experiências mais dolorosas, para quê? Para desenvolver algumas fortalezas. A hora que eu pensei nisso, logo me veio na internet, a gente vive aquelas experiências, né? Pega o ovinho, joga ali na água fervendo e a adversidade faz com que ele fique mais consistente, né? Mais duro. Aí outros colocam determinados vegetais, jogam na água quente, ele logo esmorece, né? Vai se desmanchando. Mas o objetivo é nós sempre darmos o nosso melhor, né? Inclusive nessas metáforas, a gente vê a questão do café, né? Joga água quente no café, aí ele libera o que há de melhor nele, né? Aquele cheiro, né? Aquele cafezinho que a gente toma de manhã e tudo mais. E assim somos nós. As adversidades vêm para tirar de nós o que há de melhor. Então a dor vem para nos mostrar algo que a gente não está vendo e uma potencialidade que existe em nós que a gente ainda não desenvolveu. Ah, e a gente brinca, né? Eu oro a Deus para que me dê paciência. O que Deus vai nos dar? Oportunidade de ser pacientes. Como? Trazendo pessoas que vão nos perturbar. Que é para quê? Para que a gente desenvolva aquilo. Igual a academia, né? Como é que você faz para ganhar massa magra? Vai lá, né? Fica lá. Pega o peso e vai. É bom aquilo? Não, é péssimo. Eu não sei vocês, eu acho péssimo. Vou por obrigação, porque eu não consigo ficar em pé, então tá dor no corpo, parece que já estou com 90 anos. Mas é verdade, meu filho de 90 anos está melhor que eu. Minha avó falava assim: vó, que a senhora está tratando com 90, eu com 30 já estou tendo que fazer. Aí filtraram no joelho, não sei o quê. Mas tudo faz parte, né? Faz parte para que a gente vá o quê? Liberando o que há de melhor. Então, para a gente fortalecer as nossas virtudes, situações diversas vão ser apresentadas. Para quê? Para que a gente treine aquela virtude. Quero ser paciente. Provavelmente à minha volta vão ter várias pessoas que me tiram a paciência com a maior facilidade. E qual que é o meu desafio? Aprender amorosamente que cada um tem o seu tempo, que as pessoas não vão nos falar e fazer exatamente aquilo da forma com que a gente quer. E aprender a lidar com isso, com amor, com paciência, né? Quero ser mais amigo, quero ser mais... E as situações vão sendo aproximadas de nós. Para quê? Para que a gente vá desenvolvendo as virtudes. E
E exemplo maior disso foi o próprio Cristo. Em volta dele estavam apenas os que o adoravam? Não. Estavam lá os que os confundiam, os que não acreditavam, os que faziam pegadinhas, os que faziam perguntas para tentar desmoralizá-los, e tantos outros, né, os que os perseguiam. E ele foi o quê? Um a um, aprendendo não, né? Nos mostrando como nos portar diante dessas dificuldades, porque só com Jesus acontecia isso? Não acontece todos os dias na nossa vida. Todos os dias na nossa vida aparecem situações em que nós nos colocamos como julgadores, não é verdade? Assim como a mulher adulta atira a primeira pedra aquele que tivesse em pecados. Quantas vezes na nossa vida a gente se depara com situações e a primeira coisa que a gente faz é julgar? Lições que a gente vai tendo que trabalhar. Quantas vezes aparecem na nossa vida situações, pessoas que nos colocam em situações difíceis, né, que nos traem e nós precisamos perdoar? Necessidade de desenvolver virtudes, assim como Cristo. Mas tudo isso, como diz Paulo, é uma semente que já está em nós. E todas essas situações vêm para que ela vá se desenvolvendo, vá criando forças, né? No nosso comparativo, igual ao nosso corpo, né? Tudo que necessita para criar massa muscular está em nós. Necessita que a gente vá lá, faça o exercício, coma direito e o resultado virá. Assim é na vida espiritual, assim é no campo moral. Tudo que nós necessitamos está em nós. Mas nós precisamos fazer o exercício, né, de trabalhar as virtudes para que aquilo cresça em nós, para que aquilo se desenvolva, e assim vai elevar o nosso moral, o nosso espírito. Então a semente já está aqui. Ele fala aqui: há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Muitas vezes a gente não conseguiu compreender ainda que tudo há seu tempo. Então a gente quer atropelar as coisas. E aí o que acontece quando a gente atropela as fases? No final sempre dá errado, né? A princípio o negócio parece que está indo maravilhoso. Mas é como aquele sábio que construiu a casa sob a areia. No primeiro vento, na primeira tempestade, tudo cai para baixo. Por quê? Porque tudo que ele construiu, faltou o alicerce. E para se construir um bom alicerce é necessário tempo, é necessário paciência e é necessário trabalho repetitivo. Então, quando a gente atropela a ordem, sai correndo para fazer tudo de uma vez, né? Impondo, né? Muitas vezes no nosso egoísmo, muitas vezes constrangendo as demais pessoas que estão conosco. O que acontece? A gente constrói algo que não é verdadeiro. E dentro da primeira dificuldade, aquilo tudo vai ao chão. E é igual a nossa parábola do semeador, né? Quando a gente planta nos espinhos, planta no terreno pedregoso, a gente não cria alicerce. E aí na primeira dificuldade, aquilo se cai. E ele fala ainda: não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá o trigo e o pão a cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palavra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Olha que interessante. Ele vai nos dizer o quê? Às vezes a gente está esperando grandes situações, né, para ser bom, grandes situações para ser melhor, grandes situações para fazer a caridade. Quando na verdade nós precisamos fazer nas pequenas oportunidades.
na pequena palavra que a gente dirige a alguém, no abraço que a gente dá a alguém, na palestra que a gente ouve, né? Nas coisas que a gente fala a alguém. Às vezes a gente fala algumas palavras para uma pessoa e aquilo toca fundo no coração dela, faz ela refletir. E aí ela muda, às vezes, até as próprias atitudes. Mas tudo isso são pequenas coisas que a gente vai trabalhando, são pequenas oportunidades que, se juntadas, vão nos transformar numa grande árvore frondosa. Mas, na maioria das vezes, a gente não dá importância para o pequeno. E é tão interessante que, inclusive, até os pequenos defeitos, onde a gente não dá importância, é o que mais nos derruba. Já repararam? Onde a gente mais cai? Nas pedras pequenas. Porque a grande a gente desvia, né? A gente vê aquela coisa gigantesca na nossa frente, a gente cai. A gente tromba com ela? Não. Mas os pequenos defeitos, como cascalhos jogados no caminho, é onde a gente escorrega. É ou não é? E são ali os pequeninos que vão crescendo, crescendo, e quando a gente vê, a gente não para mais em pé. Como se na nossa frente tivesse um chão cheio de bolinhas de gude, né? Tudo pequenas coisinhas que a gente não foi tirando quando tivemos a oportunidade, e aquilo tomou conta de um tanto, que agora para tirar vai ser muito mais difícil. Então a parábola da semente vem nos trazer essa mensagem, né? Se recordarmos aquilo que Jesus nos ensinava, a gente vai ver o quê? Que as sementes são as mensagens do Evangelho de Jesus. Só que Jesus veio só para reforçar o que já está em nós, como essência. Então Jesus vem exemplificar através das mensagens do Evangelho, através de pequenas sementes, aquilo que já está em nós. E ele vem fazendo esse papel do semeador, porque ele sai distribuindo as suas palavras de amor, de paciência, de conforto, de resignação, para que isso cresça em nós e nos transforme em espíritos melhores. Então aqui o livro vai nos dizer: a parábola do semeador exprime perfeitamente as diferentes existências na maneira de serem utilizadas os ensinamentos. A semente está aí para todos nós, mas, assim como na parábola, o solo onde ela vai cair é diferente. Porque o solo que essa semente está é o nosso coração. E é esse solo que nós precisamos trabalhar. Então, muitas vezes nós estamos ali angustiados, nós estamos ali conflitivos, nós estamos ali com raiva, nós estamos ali magoados. E tudo isso está deixando o solo do nosso coração pobre. É aonde não desenvolve os melhores sentimentos. É aonde as sementes do Cristo não fazem morada, porque elas ficam sem forças para crescer. E ele fala ainda, Emmanuel faz um comentário a respeito da parábola da semente, que é sensacional. Ele diz assim: Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros do roteiro santificante. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes de luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhe passe despercebido. A semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias. Eu adoro as colocações de Emmanuel, não sei vocês, mas ele é sensacional. Então, o que ele vem dizer? Jesus é o caminho permanente ao qual nós devemos trilhar. Só que ele coloca uma coisa muito interessante, que ele fala: junto dele seguem esperançosos espíritos de boa vontade. O que ele quer trazer com isso? A necessidade da nossa ação
do nosso movimento. Adianta ser só espíritos ali, né, que estão ali paralisados? Não, é necessário que sejam espíritos de boa vontade. Boa vontade para quê? Boa vontade para o trabalho, boa vontade para o desenvolvimento, boa vontade para transformar todas as oportunidades que vão sendo encontradas ao longo da nossa existência. E ele fala ainda: dessa via bendita e eterna procedem as sementes de luz. A semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias. É o que a gente falou antes. Todo momento nós vamos nos deparar com situações, com sementes, com pérolas para nos fazer evoluir. Todos os momentos. E o que é interessante é que nós devemos o quê? Abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar essas oportunidades. Porque na maioria das vezes a gente não enxerga as oportunidades. Ou a gente entende aquilo como algo que não é nosso, como um sacrifício que não cabe a nós, e tantas outras situações a gente vai afastando as oportunidades que nos cercam de ser melhor. E é interessante que quando eu leio essa passagem, eu sempre lembro de uma historinha que faz com relação a isso, né? Dessa questão da gente não entender, da gente não saber, da gente não estudar. E eu sempre lembro dessa historinha que diz assim, né? Que existia um fazendeiro muito rico. E ele não tinha família, não tinha filhos, não tinha ninguém. E aí ele ficou doente e ele tinha uma mulher que trabalhava para ele ali, e era aquela senhora que cuidava, aquela mulher que cuidava dele, cuidou dele a vida inteira. E quando ele morre, antes dele morrer, ele entrega para ela um papel. E aí ali ele desencarna e a mulher, só tinha ela lá, não tinha mais ninguém, se recolheu nas coisas dela e foi embora. E terminou de vivenciar a vida dela ali, muito humilde, né? Nas dificuldades, porque tudo que ela vivia era daquele patrão que morreu. E seguiu a vida dela bem simples ali, passando por diversas dificuldades. E um dia essa mulher está doente, na beira de desencarnar, e os socorristas chegam na casa dela para auxiliar. E um deles olha e fala assim: nossa, que porta-retrato bonito, o que é isso que a senhora tem aqui? Ah, isso aí, o meu patrão, há muitos anos antes de morrer, ele me deu. Eu achei tão bonito, botei no porta-retrato e deixei aqui do lado. Aí o rapaz pegou e foi ler o que era. Esse papel tão bonito era o testamento, em que o fazendeiro deixava tudo que ele tinha para ela. Tudo. Só que como ela acabou não se interessando para saber o que era aquilo, ela acabou pegando aquela semente valiosa, aquele papel valioso, e deixou de lado. E viveu ali, uma vida inteira, contemplando aquilo como um papel bonito, mas sem entender a essência daquilo. E é o que nós muitas vezes fazemos com o Evangelho. Nós pegamos essas palavras, contemplamos aquilo como algo bonito, mas não utilizamos daquilo para a nossa vivência. E aí nós passamos uma vida inteira em dificuldades, sofrimentos, né? Lamentações, sendo que aqui no nosso Evangelho estavam todas as sementes para nos tirar da onde nós estávamos, para nos fazer subir um degrau a mais daquilo que nós nos colocamos. Então é muito interessante quando a gente vê isso. Por quê? Porque nós sabemos que todos nós somos o quê? Filhos de Deus, herdeiros de Deus. Jesus já dizia: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Dentro de cada um de nós existe essa essência gloriosa que o Cristo materializou aqui, em atitudes bondosas e amorosas. Só que nós desenvolvemos isso? Não. Porque muitas vezes nós nem acreditamos que nós podemos fazer nenhuma vírgula do que Jesus fez, não é verdade? Quem sou eu perto do Cristo? Não é muitas vezes que a gente fala. Mas não a título de comparação, mas a gente tem que colocar a título de exemplo e de querer ser igual. Porque ele disse que a nossa capacidade é para tanto. Temos essa capacidade de sermos
igual a Ele, se nós pegarmos as suas sementes, as suas lições e seguirmos. Então, a mensagem que eu tinha para hoje era essa. Eu, particularmente, é uma parábola que eu gosto muito, porque ela nos traz essa visão esperançosa que tudo que nós necessitamos está em nós. Nós não dependemos dos outros para fazer florear, para fazer crescer e frutificar em nós aquilo que nós necessitamos para o nosso desenvolvimento. É claro que um ajudando o outro, tudo vai mais fácil. Mas, muitas vezes a gente fala, eu estou sozinho e ninguém me apoia. Então faça você mesmo. Porque nós temos essa capacidade de fazer por nós. Então essa mensagem vai nos dizer exatamente isso. Esperançosos, né? Estão os espíritos, quando vem cada espírito aqui encarnado, buscando trilhar o caminho do Cristo. Buscando essa movimentação do esforço. Porque a gente sabe o quê? Que a espiritualidade se alegra com a menor movimento que a gente faça para o bem. Porque eles sabem que tudo começa de pequeno. Então, às vezes, algo que a gente não dá valor, a espiritualidade já está dando. Muitas vezes, a hora que a gente coloca na nossa cabeça, preciso mudar, o que eu preciso fazer? Deixa eu começar a ler, deixa eu começar a interiorizar mais esse conhecimento para conseguir praticar isso, a espiritualidade já vem ao nosso auxílio. Por quê? Porque eles já percebem esse movimento na prática do bem, no querer ser melhor. E como eles dizem, tudo começa nas pequenas sementes. Então, a pequena atitude, a pequena leitura, e aí isso vai se desenvolvendo, e amanhã nós estamos trabalhando diferenciados. Por quê? Porque cada atitude que a gente muda, a gente vai fazendo dela um novo hábito. E cada novo hábito vai trazendo para nós novas consequências. E se nós continuarmos fazendo exatamente o que fizemos ontem, amanhã teremos exatamente o que temos hoje. E nós estamos satisfeitos com o que temos hoje? Não satisfeitos na questão de, só de ficar, mas assim, nós estamos aqui para evoluir, não para ficar estacionado. E enquanto nós passamos por dificuldades, ninguém vai falar que está plenamente feliz. Por quê? Porque a dificuldade vem para nos incomodar, para que a gente se mexa, faça algo diferente. Então, que essa mensagem de hoje, possa tocar os nossos corações, para que a gente entenda que o que há de melhor já está em nós, mas depende do nosso trabalho, da nossa boa vontade, para eclodir, crescer, florescer e frutificar. Então é necessário que a gente tenha isso em mente e saibamos que todas as vezes que fizermos o menor movimento no caminho do bem, a espiritualidade maior está a nos apoiar. Que Jesus abençoe. Muito bem, aí está a mensagem desta manhã. A Carol fez com que eu viajasse no tempo, Voltei uns 75 anos atrás. Eu morava no sítio, E eu lembro que meu pai comprou aquela plantadeira, Naquela época isso aí era, sabe, esse trator agora trabalha sozinho. A plantadeira era mais ou menos isso, Então batia assim, Aí no que abria, saía a semente que era regulada. E depois que tirava, pisava em cima. Aí meu pai orientava meu irmão, minhas irmãs, que tinha que dar aquela pisadinha em cima, para que a terra ficasse compacta, Então, olha que coisa, A nossa vida, Nós temos que, há momentos na nossa vida que parece que alguém deu uma pisadinha na nossa terra ali, para que a coisa germinasse, não é isso?
Então é um aprendizado que a gente tem com as dificuldades, com o sofrimento, porque é necessário, né? E meu pai sempre dizia, tem que pisar. Quer dizer, e assim é a nossa vida. Nós vivemos num mundo, num planeta que é de prova, de expiação. A gente está sempre passando pelas dificuldades, né? Mas é necessário para que essa semente, né, que está em nós possa germinar e possa um dia produzir frutos, né? Então vamos meditar bastante, vamos agradecer a Carol pela mensagem desta manhã, uma mensagem assim que todos nós entendemos perfeitamente. Não falou em ciência, em coisas difíceis, é o dia a dia de cada um. Vamos então passar para a segunda parte, que é a aplicação dos passos. Primeiramente, a gratidão a Carol pela mensagem da manhã, o Carlinhos também que complementou. E sempre lembrando, pessoal, a natureza é uma professora que todos nós temos, né? Ela está sempre a nos ensinar alguma coisa. Então, que nós possamos aurir esses ensinamentos, levando os pequenos, né, as crianças, para esse contato. Hoje se perdeu muito com a tecnologia, né, esse contato com o ambiente. Isso é muito importante, né? Entender que Deus está ali nos mostrando, nos intuindo. Isso é muito importante. A Carol, o Maurinho e a Camila, os três irmãos, têm participado do nosso programa de rádio todos os domingos às 8h30. Então, não sei se no domingo que vem, que é o segundo domingo, geralmente está a Camila e o Maurinho, né? Então eu convido vocês a ouvirem na Rádio Londrina M560. Se não der para ouvir, porque temos o trabalho aqui, depois a Ana posta a gravação lá no grupo do Allan Kardec, vale a pena. Hoje está lá a Silene e a Jane, no primeiro domingo elas que fazem. Então é um momento é uma hora de estudo muito, muito bacana, né? Tem momento espírita, tem as reflexões espíritas do Zé Antônio, nas gravações, né? Que o pessoal do Centro Espírita Meimei deixou de legado para a gente, né? Então sempre é bom a gente ouvir, até que está no terceiro domingo, junto com a Michelle e com o Antônio. Então são trabalhadores da casa que estão ali levando essa mensagem não só para os espíritas, mas para todas as pessoas, né? E reforçando o convite que a Ana fez da fluidoterapia no período da tarde, a gente não deve esquecer que esses tratamentos espirituais, eles podem ser imediatos, mas podem ser um pouco mais demorados. Nós sabemos que tem pessoas que acompanharam recentemente a vinda do Juninho, né, e foram fazer o tratamento. Então, se vocês conhecerem alguém dessas pessoas, peça para vir à tarde, né? É um momento ímpar que a gente tem na casa, onde os médiuns fornecem os fluidos necessários para as pessoas que buscam, né? Não só a cura do corpo, mas também o fortalecimento do corpo espiritual, né? Então fica o convite aí para o trabalho de hoje à tarde, muito importante para todos nós. Encerrando agora a nossa prece, né, de gratidão a Deus por estes momentos, por estes ensinamentos, por proporcionar em nossas vidas essas luzes, essas sementes divinas, que caindo no nosso coração, florescem na nossa mente e possibilitam que coloquemos em prática na nossa vida. Obrigado, amigos espirituais, aqui representados pela figura do seu Hugo, da Dona Dulce, chefiando toda uma equipe espiritual que tem a envolver todas as pessoas que frequentam essa casa, sejam trabalhadores, assistidos. A nossa gratidão, e levando a Deus, nosso Pai, o nosso sentimento maior de sabermos que caminhando em direção a Ele, nunca estaremos desamparados. Um bom domingo a todos, um bom regresso às casas e até o próximo encontro.